Olá, eu sou o Luiz Carlos FG, de Itália 17, e vou apresentar o trabalho proposto na aula de orientação a objetos do professor Hugo Perlin. É, é, vou começar pelas minhas modelos. Eu tenho um usuário, tenho uma subcategoria, tenho a fábrica de conexão, as despesas, que depende de um nome, de um valor, de uma data, de uma categoria, de uma subcategoria e de um status boolean. Esse estado de simple property eu fiz para ele ser instanciado com um estado de status, para que ele me retorne para table view, que ele me retorne essa função aqui, ó, pago o pendente. Categoria tem o ID e o nome, as JZBC correspondentes. Fiz cada método da JZBC depender de um usuário e muitas vezes de um ID tipo, para montar uma despesa eu usei o usuário, o ID da subcategoria e da categoria, e foi assim passado estão bem parecidos, praticamente só de despesas que estão um pouco mais complexas, que eu fiz mais métodos. Esse list gráfico vai me retornar todo, ou eu vou passar um usuário, ele vai me retornar todas as despesas do usuário para me passar na lista. Fiz um para cada coisa, separei bem. Fiz lista, esse list de despesas pendentes para me retornar todas as pendentes, para mim poder pagar. Esse delete para pagar todas as despesas do usuário específico. Esse delete para passar as despesas uma despesa desse usuário específico. Esse pagar é para dar o update e retornar true no banco lá do false. O update eu não utilizei. O list de despesas dias, eu passo uma data no usuário para ele me passar duas datas, essas datas entre elas. Esse list de despesa after para ele me dar por período antes e depois, fiz after e before, antes e depois. Ele para me listar a list de categoria com categoria do usuário, esse de despesas, e praticamente as outras estão bem parecidas às downs. Tá, eu vou começar agora, eu vou apresentar as minhas controladoras. O programa começa na controladora da janela principal. Eu não tenho nenhum initialize. Aqui eu criei um usuário público estático logado. Esse usuário eu posso utilizar ele em qualquer parte do sistema. Eu fiz uma janelinha, setei cada coisinha mesmo, para que ele me... Não fiz um pop-up, fiz ali só para ele abrir rapidinho, para que ele me... Só para pegar nome, login e senha. Aqui eu fiz para ele me passar os dois valores, nome e senha. Aqui ó, nesse try eu utilizei esse verifica existente. O que ele faz? Se ele for, eu passo o usuário, eu monto o usuário com que eu monto um usuário com os dados que foi colocado na tela do usuário. Se for, eu fiz esse verifica para verificar se já existe. Se não existir, ele, beleza, ele passa para esse if e verifica se todos os campos é maior ou igual a 4. Se for, ele cria, dá um alerta de cadastrado com sucesso e aumenta o foco. Se não, se ele entrar no primeiro else aqui, significa que ele é existente, então ele retorna o login já cadastrado. Se ele entrar nesse se o usuário não for cadastrado e todos os campos tiverem e um dos campos estiver inválido, ele me mostra login ou senha está inválida e ele abre novamente as telinhas, tanto no login já cadastrado ou quanto aqui. E aqui ele já seta, como eu criei manualmente ali, ele já seta os dois textos para nulo e o foco. Esse eu utilizei de uma atividade que o senhor passou. A gente só passa um alerta, uma string que ele cria. O método logar é do botão logar, que ele cria um usuário, pega os dois valores dos textos e passa para esse verifica login. Esse verifica login, ele verifica se o login é válido, se existe no banco, e automaticamente eu uso essa função RET usuário para ele me retornar o usuário e ficar e aí ficar automaticamente no estático. Então eu posso acessar eu posso acessar em qualquer parte do código. E ele usa esse método muda a janela, que eu passo só o login, o endereço, e ele automaticamente muda a janela. Se não, ele mostra o texto, ele mostra a mensagenzinha e altera o texto. E esse é o método muda a janela. Aqui é para ele pegar a tecla Enter e fazer o botão logar. Depois de logado, ele tem o initialize.
para ele pegar todos os, para ele pegar o nome e a data atual. Aí ele atualiza as tables view que tem, ele atualiza o com. Esse aqui é para ele pegar os botões direitos, né, que a gente fez em aula. Setado, e cada um chama as funções de respectivo. Como não era requisito, eu não utilizei tanto, então não usei, fiz todas, só fiz a pro pago. Eu somente o pago e o apaga e o delete. O editar eu não arrumei. Esse sair é só para logoffer, né? Vou voltar para a tela normal. Esse pega a data atual foi uma funçãozinha para ele me retornar a data e setar lá em cima. O muda janela, o cadastrar pessoas, cadastrar despesas. Aqui ele abre um pop-up e faz toda e chama todos os métodos do JDBC necessário para criar uma despesas. E atualiza a lista. Tá aqui, ó, ele carrega os métodos e ele cadastra a despesa se não tiver nenhum erro, tudo certinho. Aqui ele faz a verificação se o campo está vazio e abre a tela novamente, ou ele dá a mensagem dos valores se é nulo ou se o valor é inválido, caso ele coloque letra no lugar dos número do lugar, letra no lugar do número. Aqui, ó, eu já fiz o método automaticamente na própria controller do cadastrar despesas, que tá aqui, ó. Já utilizei o método initialize para ele carregar todas as categorias, o result process para ele me criar as categorias, e aqui era para ele me listar na combo box. Então vamos voltar para a tela do painel. Aqui é praticamente para cadastrar categoria eu fiz a mesma sequência. Eu criava uma categoria com o processo result e passava o create, criava a categoria e é isso. A subcategoria é um pouco diferente, ela depende de uma categoria, então eu fiz o mesmo. Eu verifiquei se os dois eram vazios para ver se ele não existisse uma subcategoria inválida. Vamos na controller subcategoria cadastrar subcategoria, tá aqui. Já retornei direto. Aqui, ó. Peguei o processo de um é o nome da subcategoria e o outro é o da categoria. Aqui eu só setei a combo box, combo box, botamos para lá. E aqui eu fiz as verificações necessárias. O visualizar despesas também. Aí a partir daqui eu tenho acesso ao usuário e tenho acesso a todas as despesas separadamente, todas as categorias separadamente. Então aqui eu só ia chamando as funções e visualizar por dia. Eu usei uma funçãozinha lá. Visualizar por data mesmo padrão. Esse aqui é para atualizar a TV. Esse aqui é o método para pagar as despesas. Esse aqui é uma janela para pagar a despesa. E esse aqui é o método que eu clico no botão, ele muda de tela para o gráfico. E é basicamente isso. Eu vou mostrar o do gráfico, é isso. Ele carrega todas as despesas para uma pie chart. Tem um método de mudar categoria, mudar de janela. Esse aqui é por pesquisar por data. Fiz uma funçãozinha get data atual para pegar as datas e passar a data uma data a mais para somar. O visualizar por despesas, fiz basicamente o mesmo, só que com um clique do botão OK, ele me retorna a categoria e me dá todas essas informações por categoria, por despesas, no caso. Ele me dá todas as categorias daquelas despesas. E aqui fiz o mesmo método. E é basicamente isso, só vou